É isso, mas nem internacional, mas com um pé aqui no Brasil e com um dos personagens que vocês estavam mencionando. Aliás, com os dois personagens. Por quê? O novo presidente do Chile, José Antônio Kast, deu sua primeira entrevista desde que assumiu o cargo, conversou com exclusividade com a CNN Chile e falou sobre a ausência do presidente Lula na posse e defendeu o convite feito ao pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro. Por isso que eu disse, falou dos dois personagens que vocês estavam tratando, né, o atual presidente da República e o pré-candidato do PL, principal partido da oposição. E a Luciana Tadeu, nossa correspondente, que estava lá no Chile acompanhando a posse de José Antônio Kast, acompanhou toda a cerimônia, vem nos trazer mais detalhes e informações desta entrevista. Muito boa tarde, Lu. Oi, Yuri e Débora, boa tarde para vocês, para todos que nos acompanham. Pois é, dois nomes que acabaram sendo, né, uma das grandes discussões dessa posse de José Antônio Kast no Chile, que deu, inclusive, sua primeira exclusiva para a apresentadora Mônica Rincon, da CNN Chile. Uma das primeiras perguntas que ela fez para ele é se ele considerou que foi um erro convidar os filhos de Jair Bolsonaro para essa cerimônia de posse, dada a ausência do presidente Lula, e ela se refere, né, claro, a Flávio Bolsonaro, senador que esteve presente, e também ao ex-deputado Eduardo Bolsonaro, que também foi convidado, mas que não compareceu. E Kast disse que não vê assim, não acredita que foi um erro. Ele disse: estive com o presidente Lula no Panamá, onde conversamos. Lula foi muito claro ao dizer que agora Kast é um chefe de Estado, então que a diferença entre os dois é menor a isso de que Kast é o presidente do Chile e que isso não tem importância as diferenças políticas entre eles, porque agora Kast é presidente. O que Kast diz é que ele conheceu o senador Flávio Bolsonaro de antes, que ele é próximo da família Bolsonaro, também conheceu o outro, e aí ele se refere a Eduardo Bolsonaro sendo deputado, e que não vê nenhum problema em ter ido na posse alguém que é um senador e que possa ser candidato. Aí ele diz: eu não estou manifestando uma preferência, uma frase muito importante que ele disse nessa entrevista. Eu não estou manifestando uma preferência, estou dizendo que era um convite também para pessoas conhecidas, para amigos da vida. E aí ele questiona: eu não podia convidar nenhum amigo que pensasse diferente por causa da eleição? Acho que não. E aí a apresentadora ainda dá uma reforçada, né, que Flávio Bolsonaro é o concorrente do presidente brasileiro, e aí ele diz que o presidente eleito do Chile também tem a possibilidade de convidar amigos, então qualificando Flávio Bolsonaro como um amigo. Nessa entrevista ele também diz que gostaria que a ex-presidente Michelle Bachelet tivesse presente na cerimônia, que também teria gostado que Lula estivesse na cerimônia, e ele disse que ainda não tomou uma decisão sobre o seu apoio à candidatura de Michelle Bachelet para a secretária-geral da ONU, lembrando que essa candidatura dela foi inscrita pelo Chile, Brasil e México conjuntamente, que Kast já manifestou que gostaria de conversar com o presidente Lula sobre os motivos desse apoio do Brasil, e disse que ainda não tomou a decisão sobre se ele vai apoiar essa candidatura de Michelle Bachelet. Ele tem visões muito diferentes, visões ideológicas muito diferentes da ex-presidente de esquerda. E, por último, queria ressaltar que ele também falou da questão da migração. Ele que prometeu que no primeiro dia que assumisse já ia expulsar os imigrantes irregulares no Chile. Ele diz que vai apresentar um projeto de lei para transformar a entrada irregular no Chile em ilegal, que a previsão é deter essas pessoas e expulsar realmente do país. E ele fala, inclusive, de barreiras físicas, e aí ele se refere à construção de uma vala na fronteira norte do Chile para impedir a entrada irregular dessas pessoas. A apresentadora pergunta para ele quando isso vai acontecer e ele diz que o mais rapidamente possível. A gente separou um trecho do que ele disse para a Mônica Rincon, da CNN Chile, nessa entrevista, em que ele fala justamente sobre esse convite a Flávio Bolsonaro e a ausência do presidente Lula. Vamos ver o que José Antônio Kast disse na entrevista para a CNN. En el cambio de mando no estuvo el presidente Luis Ignacio Lula da Silva.
¿Fue un error invitar a los hijos de Bolsonaro, uno de los cuales es competidor directo para las próximas elecciones del mandatario? Yo no lo veo así, han habido muchos análisis, entrevistas y comentarios. Estuve con el presidente Lula en Panamá, donde conversamos y él fue muy claro en decir, mire, nosotros ahora usted va a ser jefe de Estado y esto va más allá de las diferencias políticas que pueda tener cada uno. Yo soy cercano a la familia Bolsonaro. Los conocí ya siendo senador, al otro siendo diputado, y no veo ningún problema en que pueda venir alguien que ejerce como senador, que vaya a ser candidato. Yo no estoy manifestando una preferencia, estoy diciendo, esta era una invitación para gente también, conocidos, amigos de la vida. No podía invitar a ningún amigo que pensara distinto a alguien que fuera a una elección. No, solo Yo creo que competencia del presidente en ejercicio. ¿Perdón? Solo que era competencia del presidente en ejercicio a quien invitó. Lo que pasa es que el presidente electo también tiene posibilidad de invitar amigos Sí, y no, familiares. ¿Usted lo considera amigo? Sí.